Sejam bem-vindos, meus amigos. Terminamos a primeira temporada e depois de quase 3 meses fora do ar, o Manutenção com Propósito está de volta. Conversava com meus amigos aqui antes de começar esse programa. Nós começamos o Manutenção com Propósito com altas expectativas. Nós conseguimos alcançar essas expectativas e o programa foi tomando forma. Falamos com diversas pessoas, diversas áreas. Falamos muito de manutenção, indicadores, novidades, inovações e falamos muito de pessoas. E por esse motivo que o nosso 16º programa, o primeiro programa da segunda temporada, vai falar sobre liderança e desenvolvimento profissional. E para isso, para não tomar muito tempo, eu convidei duas pessoas que eu admiro muito. Todos os apoiadores do nosso canal, do Manutenção com Propósito, e os que conhecem essas duas figuras, amigos meus, sabem a importância e a relevância que eles têm nas suas áreas. Então, para apresentar de maneira muito simples, depois eu vou franquear a palavra para cada um de vocês falar com mais propriedade, com mais detalhes, hoje nós recebemos a Daniele Silva, psicóloga, trabalha com desenvolvimento humano, ela vai falar um pouco mais, e o Denis, que é engenheiro eletricista, coordenador, então ele vai falar um pouquinho também, não precisa ter pressa para falar, porque a gente quer conhecer. E a ideia do Manutenção com Propósito é convidar e conversar com pessoas que exercem papel significativo e que são admirados, né, por mim ou pelos apoiadores do canal. Como eu falei antes do programa, muito obrigado pela participação, espero que vocês estejam à vontade. Eu vou pedir a Dani primeiro para se apresentar e em seguida o Denis. Tá okay? Claro. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja assistindo. Queria começar dizendo que é um prazer estar aqui com vocês. Vou reiterar também o que eu disse no bastidor. Estar aqui com dois profissionais que eu admiro muito, então é um prazer imenso estar aqui com vocês. Como o Silvio já adiantou, sou psicóloga, trabalho com desenvolvimento já há alguns anos. Na verdade, comecei psicologia para trabalhar com desenvolvimento humano e vim fazendo essa trajetória, atualmente agora com mais ênfase em desenvolvimento de liderança. E aí também, paralelamente, tocando os meus projetos com orientação de carreira, revisão de currículo. Então, me dividindo aí entre esses dois papéis, mas muitíssimo entusiasta de desenvolvimento humano. Então, é um prazer falar sobre esse tema aqui. Legal demais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Assim como a Dani, né? Peguei esse gancho dela. Para mim é um prazer também estar aqui, Silvio, com vocês. Eu acredito que eu tenho muito a melhorar ainda como líder, mas também tem muito para contribuir também para essa galera que está buscando essa linha, crescer profissionalmente. Conforme você disse, eu sou formado em engenheiro eletricista, então me especializei na gestão estratégica de manutenção e na gestão de negócios. E hoje, acho que estar aqui para mim é um desafio também, né, de falar em público, eu acho que é um medo que eu estou vencendo, mas eu acredito que vai ser um bate-papo muito bacana. Conforme a gente falou no bastidor, são pessoas que eu admiro muito pela forma de trabalhar, pela autenticidade de quem vocês são, tanto na vida profissional quanto na pessoal. E é isso, vamos nessa. É isso, é importante lembrar que algumas pessoas que a gente traz aqui no podcast são pessoas referências, mas que a gente foram indicações de outras pessoas. E eu me sinto muito à vontade e sempre gosto de começar, igual foi a primeira temporada, com pessoas que eu conheço com proximidade. Então, são pessoas relevantes não só para a área da manutenção e desenvolvimento humano, mas para mim, são pessoas que eu admiro. Então, mais uma vez, eu só reforço aí o meu agradecimento e obrigado por ter vindo aqui. Para quem não sabe, o nosso estúdio é aqui em Campo Grande, então é longe do dia a dia, né? Do pessoal que mora mais para lá, mas vir aqui no final de semana a gente grava, então assim, a gente sai do nosso dia a dia, da nossa escala de trabalho, é porque a gente realmente gosta de falar. Quando a gente falar de manutenção e falar de desenvolvimento de pessoas, eu citei isso no começo, que o nosso programa foi tomando uma forma, eu acho que foi moldando com as pessoas, que eu acho que o resultado do programa hoje é o resultado das pessoas que passaram por aqui. Então, todas elas tinham em comum o engajamento, a vontade, a âncora, né? Até que o material que eu vi da Dani antes de vir para cá. E quando eu escolhi o tema de liderança e desenvolvimento profissional, isso já me chamou muito a atenção, porque eu acredito que às vezes a gente confunde o papel de desenvolvimento profissional com uma carreira necessariamente de liderança.
Então, acho que isso é um assunto legal para a gente conversar, porque nem todo mundo, para mim, nasceu com... não sei se liderança, a gente pode falar que liderança se aprende ou se nata da pessoa. Então, só nessa primeira pergunta que eu tenho para falar para vocês, eu acho que a gente tem muito assunto, né? Embora o tema seja esse, liderança e desenvolvimento profissional, não necessariamente o desenvolvimento profissional tem a ver com o fato do colaborador ser um líder, correto? Posso começar? Certamente, assim. Eu digo que, sobretudo, a liderança precisa ser uma escolha intencional. Porque quando você segue uma carreira especialista, o impacto das suas ações tem uma proporção. Quando você decide ocupar uma carreira de liderança, o impacto das suas ações e a sua tomada de decisão vai para uma outra escala, né? Muitas pessoas caem nesse lugar de seguirem para uma carreira de liderança como se fosse o único caminho óbvio e a única forma de ganhar dinheiro. E hoje existem N modelos, a gente fala em carreira em W, em Y, enfim, depois você pode dar um Google aí e pesquisar um pouquinho melhor, mas existem muitas formas de você se realizar profissionalmente, né? E aí eu quero já trazer um caso meu. Eu ocupei uma cadeira de gestão um tempo, era um objetivo meu de carreira, e quando eu sentei na cadeira, eu vi que não fazia sentido. Não era o que eu achava que era e não era para mim. Dei um passo atrás, voltei para uma carreira especialista e hoje tenho 2 carreiras paralelas, né? Trabalho no CLT e também trabalho consultivamente. Então, assim, primeiro, tem que querer ocupar este lugar. Segundo, existem muitas formas possíveis de você se realizar profissionalmente e ganhar dinheiro também, sem ser numa carreira de liderança. Então, precisa querer, porque você vai ter um investimento de energia muito alto. Você vai ter que investir em autoconhecimento, você vai ter que investir em conhecimento de pessoas. Então, assim, não caia neste equívoco, porque a chance de você se frustrar ou de causar danos até psicológicos para as outras pessoas que vão estar sob a sua liderança é muito grande. Então, precisa querer investir energia nesse desenvolvimento para ocupar uma cadeira de gestão. Verdade. O desenvolvimento e a liderança são temas diferentes, mas eu acredito que podem se interligar ao longo da jornada. Por exemplo, quando eu comecei na área de manutenção. Nunca sonhei, nunca pensei em ser líder. E quando eu tive a oportunidade de experimentar, eu tinha a certeza do que eu queria para minha vida. Lógico que eu só consegui isso porque eu busquei desenvolver pessoalmente. E aí, ao longo que eu fui ganhando oportunidade, você vai ganhando oportunidade, você vai conhecendo novas coisas. Porque se você entra numa empresa e você fica estagnado, se não se desenvolve pessoalmente, você não ganha nem a oportunidade de saber o que tem. Você não vai dar um passo à frente. Então, quando eu tive essa oportunidade de experimentar a liderança, eu falei, cara, é isso que eu amo fazer. E eu amo liderar pessoas, eu amo aprender com as pessoas. Mas no final, acho que eles se falam, pode se falar de alguma forma. Que legal. É legal ouvir 2 experiências diferentes, né? Eu acho que as pessoas me perguntam, eu não tenho dificuldade em me comunicar com as pessoas. Eu até acho que eu sou... comunico bem, só que depende muito da minha energia. Não sei se eu vou conseguir me explicar. Por exemplo, tem hora que eu quero ir para casa e aquilo já sugou a minha energia de uma maneira que a gente fala que gastou a bateria social, né? Fala sobre ser extrovertido ou introvertido. E a liderança, às vezes, acaba sendo a única... Eu acho que o grande problema é isso. A liderança, às vezes, acaba sendo o único caminho em determinada empresa ou nicho que essa pessoa estiver. Isso é uma pena. Então, ao meu ver, a gente pode assim, sempre torcer para que as empresas coloquem cadeiras, não necessariamente liderança, mas que eles possam alcançar os seus objetivos, entre eles o de satisfação pessoal, de remuneração, né? Eu acho isso bem interessante. Então, a gente pode escolher falar sobre desenvolvimento profissional primeiro ou de liderança, mas eu queria puxar primeiro o assunto do lado profissional, né? A gente tem uma galera que nos assiste. No LinkedIn vocês devem ser acionados também. Poxa, tem como enviar o currículo lá para uma vaga e tudo mais. Uhum. A gente tem uma imagem, que eu acho que isso é muito importante. O nosso LinkedIn, por exemplo, é uma rede muito interessante. O nosso podcast, a gente divulga mais lá do que qualquer outra rede social. E aí ter uma ajuda para quem está buscando se recolocar é muito importante. Nessa parte de desenvolvimento, quais são os conselhos que vocês dariam para as pessoas que estão buscando um emprego, que por algum motivo saíram de uma empresa, estão com dificuldades, e para as pessoas que estão dentro de uma empresa avançarem, vocês conseguem dar dicas e conselhos para a gente? Começar, Dani. Vou lá, eu comecei a anterior, olhei para você ver se você queria começar essa, mas posso começar.
Acho que a principal dica é, assim, entender o seu objetivo. Porque quando você não sabe seu caminho, e a gente estava conversando um pouco isso no bastidor, qualquer caminho serve. O que eu percebo é que muitas pessoas que querem se movimentar de uma companhia ou se recolocar, vão para qualquer coisa, e aí fica muito mais desafiador você investir uma energia corretamente. Quando eu sei qual é o meu objetivo, eu sei quais são as empresas que eu vou buscar, eu consigo mapear melhor o que eu preciso me desenvolver tecnicamente, pensando em graduação, em curso, ou mesmo as competências que eu preciso desenvolver para aquela cadeira que eu quero ocupar. E se você está no mercado, invista também em construir melhor o seu currículo, na imagem que você vai construir nas redes sociais, né? No LinkedIn, infelizmente, a gente vê alguns comentários muito infelizes de outras pessoas que mal sabem que tem recrutadores olhando ali o tempo inteiro, né? Então, fazem comentários, às vezes, desrespeitosos, o que deixa a sua imagem profissional ali já com pontos de interrogação para quem está te recrutando. Então, assim, invista, decida o que você quer, invista energia nisso. E acione a sua rede de contatos. Muitas vezes, quando você está buscando ali uma outra oportunidade, seja dentro ou fora do mercado, quem vai te apoiar é quem você já conhece, quem conhece a sua reputação, quem já trabalhou com você. Então, tente manter vivo e acione essas pessoas que trabalharam ali com você, porque elas podem te ajudar a se recolocar, enfim, ou eventualmente se mobilizar ali para uma outra oportunidade. Eu vou te responder com 2 etapas essa pergunta. Uma é quem está fora e quem entrar para dentro do negócio. E hoje, como às vezes a gente faz bastante entrevista, vem buscando profissionais no mercado, a gente tem sentido muita dificuldade quando a gente faz uma breve pergunta. Às vezes a pessoa fala assim, eu trabalhei 5 anos na empresa tal, e a gente só pergunta, o que você agregou lá nessa empresa, o que você entregou de resultado, ou mudança no processo, ou uma entrega, e muitas das vezes a pessoa não consegue falar, porque às vezes um currículo muito bonito não fala muito sobre a gente. Então, a gente tem diversas experiências dessa de pegar profissionais altamente com grandes experiências e baixa entrega. Então, assim, eu acho que está faltando mais esse tipo de entrega. Quando a gente tem uma oportunidade, que a gente estava falando antes aqui, quando tem uma oportunidade de estar ali naquela área, entregar, buscar se desenvolver, aprender, entregar alguma coisa mais sólida. E quem está dentro, eu falo muito com a minha equipe, a gente precisa traçar um plano, porque tem que traçar um objetivo, porque senão você vai passar 10 anos na empresa e você vai, às vezes, estar no mesmo lugar de conhecimento se você não traça um plano. Então, vou dar um exemplo da minha área. A gente tem diversos sistemas, em torno de quase 10 sistemas. Então, eu costumo falar que é um oceano do conhecimento, aquilo ali. Então, se você entra hoje ali na nossa área e fala assim, cara, eu quero aprender a trabalhar isso aqui, você vai vir com muita energia. Quando você começa a nadar nesse oceano, tu vê o tamanho do oceano que é e tu fica cansado rapidamente. Você não explora nem 1% desse oceano. Então, porque não tem um objetivo. Então, vou dar um exemplo. O que eu fiz quando eu entrei no metrô? E eu acho que isso é legal. Eu aprendi, lógico que não foi de um dia para o outro, foi aprendendo com os colegas, mas eu tracei aquilo que eu precisava melhorar, o que a empresa precisava. Vou dar um exemplo dentro desses 10 sistemas. 80%, 70% desses 10 sistemas é o que causa a dor na operação. Então, eu falei, cara, vou focar nesse sistema aqui, que é a maior dor primeiro. Aprende um pouco dos outros, mas tem que ter um plano, um objetivo. Eu vou investir quanto tempo, vou usar quais pessoas, quanto que eu vou... Porque senão, você vai, foi o que eu falei antes, vai passar 10 anos e você vai estar no mesmo lugar. Tem uma estratégia, né? Olhar para o que precisa, atacar o que é essencial, isso, até por causa de limitação. Voltando ao tema anterior, sobre dividindo as pessoas que estão trabalhando e não estão trabalhando, acho que tem muita diferença da pessoa que procura emprego já estando trabalhando. Então, a pessoa está numa zona de conforto. Então, eu acho muito interessante o que eu tenho observado de movimentação em até nas entrevistas serem humanizadas, né? Sim. Então, você conseguir olhar para a pessoa e saber de onde que ela está vindo, quanto tempo ela vai esperar, se o processo é longo. Pode parecer um assunto muito triste, mas só quem viveu sabe isso. Às vezes a pessoa está procurando emprego, ela tem recurso até de transporte para ir buscar, né? E eu acho interessante isso que vocês falaram sobre primeiro ter estratégia, prioridade, fica aí
É o cerne do nosso programa, é entender se hoje uma pessoa vê o nosso programa e vê a nossa história, vê nossas ideias e servir por start para uma mudança, para uma melhora. A gente falava aqui antes, se você olhar para o seu eu de 5 anos atrás, às vezes você não vai conseguir se enxergar. E graças a Deus que às vezes a gente teve gatilhos que possibilitaram a nossa mudança, uma metanoia na nossa cabeça e a gente está caminhando. Ou talvez a gente não esteja ainda no lugar que, talvez daqui a 5 anos, olharemos para trás e falamos, caramba, como limitado eu não consegui enxergar isso. E um podcast, uma conversa, ou então o acesso que vocês têm a pessoas, né, a grupos de pessoas, cara, uma palavra nossa pode mudar uma vida. Verdade. E a gente tem essa oportunidade, por exemplo, o Denis, que trabalha com manutenção e engaja pessoas, a Dani, que é mais especialista na área de pessoas, de RH. Então, assim, é muito legal esse trabalho. Embora não seja a minha área, eu acho que é impossível hoje um líder, um gestor, não querer olhar para pessoas que é fundamental, né? A gente está querendo trazer para o podcast um tema de confiabilidade humana. Legal. Que eu acho que vai ser bem interessante. Bom, então assim, eu estava conversando com o Denis aqui, com a Dani antes de começar, falando sobre pós. A gente já conversou em outros episódios, que às vezes a pessoa começa a fazer uma engenharia ou um curso na área da manutenção, eu estou trazendo mais para a nossa área, sem nunca ter tido uma experiência, não tem problema. Tem gente que nunca fez um curso técnico, que fez engenharia, mas é como você dar um tiro no escuro, sem conhecer. Então, eu acho que realmente a chance de desenvolvimento do colaborador, da pessoa prosperar é mais difícil quando ela não se encontra. E eu achei interessante também o fato de estágio é importante para saber se a pessoa quer ir para essa área, ela gostar. O nosso canal é manutenção com propósito. Verdade. Então, assim, hoje quando um adolescente, uma criança de 14 anos escolhe um curso técnico e cada vez mais chegando cedo para a faculdade, isso é uma responsabilidade enorme, né? E como é que funciona, gente? Assim, qual a experiência com vocês na parte de desenvolvimento? Eu conheço hoje jovens que têm uma cabeça incrível, né? A tecnologia, a quantidade de material, né? Porque às vezes informação, eu não sei se informação e conhecimento é a mesma coisa, tá? Não sei te dizer isso. Mas é muito material, então talvez por isso que o jovem está chegando na empresa com muito conhecimento, né? Vocês têm percebido isso? Como é que vocês fazem aí para a parte de desenvolvimento juntar aí pessoas que nasceram em 80, 70, gerações diferentes aí? Posso começar agora, né, Dani? Realmente, Silvio, essa galera jovem que vem agora, eles vêm com bastante conhecimento. E por isso que exige uma liderança que seja uma liderança mais presente, mais ativa, porque muito conhecimento às vezes, mas sem conhecimento, sem saber o que fazer com essas informações, perfeito, pode, se não for usado da melhor forma, acaba se perdendo. E essa galera, elas se movem muito por propósito, né, cara? Eles têm que se sentir útil. O propósito, eu quero dizer, é como que eles se sentem útil. Então, não sei se é Baby Borns, a Dani pode me corrigir, mas as gerações um pouco anteriores, elas são totalmente diferentes. Então, não adianta eu querer tratar esse cara da mesma forma que esses jovens vêm. Então, dando direcionamento para ele, trazendo ele para participar, é a forma que a gente tem visto hoje dele se sentir importante, dele está sendo importante para uma entrega relevante para dentro do negócio. Então, assim, está sendo bem bacana essa experiência e o melhor de tudo, a gente tem que mudar. Igual você falou, olhar para 5 anos atrás. Eu espero que daqui 5 anos eu olhe, cara, eu estava totalmente equivocado na minha forma de liderar. Eu acho que é isso que é o legal, porque quando a gente não muda, quando a gente olha, é um grande problema quando a gente olha 5 anos se passaram e eu penso da mesma forma. Eu acho que isso é um grande direcionador que a gente vem mudando e vem aprendendo. E essa juventude, essa galera jovem, acho que eles estão fazendo isso com a gente. E a gente está mudando muito a nossa forma de liderar por causa deles e até por causa dos questionamentos deles também, porque são pontos de vista diferentes. É como se fosse uma mesa de conversa, cada um com seu ponto de vista. Eu vejo muitas gerações assim. E se a gente se fecha para ouvir, né, para eu achar que uma geração é certa, a outra é errada, a gente perde muita oportunidade de mudar. É real, assim, no final, a liderança, olhando para esse viés geracional, é muito sobre adaptabilidade.
Se a gente vai olhar aí para o Baby Boomer, é uma geração muito da estabilidade, tem isso como uma das características, completamente diferente se você está falando de uma geração Z. Não tem isso, né? A gente até dificilmente vai ter, pela idade, mas até historicamente não são pessoas que vão ficar, em geral, 5, 6 anos numa mesma empresa, enquanto nossos pais muitas vezes se aposentavam na mesma empresa. Então são características diferentes e quando essa liderança consegue ser flexível, ela consegue pegar o que tem de melhor em cada uma delas. Eu vou ter um grupo que tem uma certa estabilidade e isso tem ali a sua beleza e a sua funcionalidade numa equipe, diferente de uma geração que vem com muito mais questionamento, que está com o Google na mão o tempo inteiro, que se você passa uma orientação técnica e para ele não faz sentido, ele vai abrir o celular e dele a 5 minutos depois estou te falando, bem, mas eu olhei no Google aqui e tem alguma coisa diferente. Foi aquilo que você falou? E isso vai mudar ou não, dependendo da forma como essa liderança conduz a isso. O que pode ser um grande ganho, se eu só acho que tem uma forma certa de fazer, vai ser sempre vista como um prejuízo. Então, acho que manejar e conseguir tirar o que tem de melhor em cada geração faz com que você tenha, inclusive, uma equipe muito rica, porque você tem perspectivas muito diferentes da vida e de um mesmo problema, né? Eu acho interessante porque para a gente conseguir avançar na nossa carreira, é importante olhar para a pessoa, para as pessoas, para onde a gente está. Esse assunto de gerações é um assunto muito amplo, mas uma visão minha, quando a gente fala que o pessoal que nasceu lá nos anos 80, 70, gostam mais de estabilidade, né? Na minha opinião, isso está muito associado também ao momento social. Porque hoje, eu acredito que os jovens têm uma cadeia de apoio muito maior do que a galera de antigamente, que era diferente, gente. A gente passou por um momento social muito mais difícil, né? Então, acho que acho que é possível linkar, né, essa capacidade da pessoa se desvincular mais rápido, porque geralmente tem uma cadeia de apoio maior. Então, um jovem hoje que tem 20 anos, por exemplo, talvez ele consiga ficar um tempo desempregado, procurando emprego. Mas para uma pessoa que não tem da onde tirar recurso, ela fala, cara, um termo que eu uso assim, eu não posso soltar um galho sem segurar outro. Né? Não sei se vocês já ouviram isso. Cara, eu não tenho condição hoje de deixar meu emprego, minha reserva não muito alta. Então, acho que a condição social também está muito linkado a isso. As coisas melhoraram. Hoje a gente tem acesso à tecnologia, a coisas diferentes, até coisas básicas, que pelo menos na minha infância, de uma forma geral, parece que o nível social era menor em relação ao acesso a essas coisas, né? Bom, então a gente falou da parte de desenvolvimento, e aí quando a gente olha, que aí como começamos, não necessariamente eu preciso ser um líder, né? Mas eu posso me desenvolver. Falando sobre o segundo tópico, que eu acho que eu deixei por último porque ele vai ser talvez mais amplo, a liderança. Existem vários líderes e todos nós guardamos figuras, referências, né? Eu estava lendo um estudo, eu realmente não me lembro do nome, mas eu estava lendo um material que falava que quando você relembrava de um líder, o seu cérebro funcionava de maneira diferente. E aí eu vi nesse estudo estava falando sobre liderança dissonante e ressonante. Até me perdoa se eu não me liguei muito aos termos. Mas ele separou em 2 tipos. Uma liderança que é mais por motivos externos, extrínsecos, né? Tipo, por exemplo, salário, medo, e um outro líder que é um cara super engajador, que consegue colocar propósito. Então, é possível a gente lembrar, em algum momento da nossa vida, que a gente passou por um líder que era, você faz porque eu estou mandando e tudo mais. E tem um líder que faz você entender o porquê da coisa e faz você se engajar de tal forma que você trabalha com gosto e a segunda, sexta-feira passa rápido pra caramba. Só que é muito legal a gente falar isso num trabalho com condições, com pressões controladas. Na manutenção, Dani, o Denis conhece muito isso, os trabalhos são diferentes demais. Então, como, por exemplo, já passou pessoas aqui que trabalhavam com picareta trabalhando, e gente que vai trabalhar numa sala com ar-condicionado com notebook. Então, manter essa galera motivada é um desafio, porque a manutenção possui diversas áreas. Então, esses 2 tipos de liderança que eu já falei meio que dizendo que o primeiro não funciona muito bem,
mas talvez tenha um contexto diferente, ou uma parte que tem que ser dessa forma. Eu não estou falando que é isso, tá? Mas eu queria que a gente conversasse um pouco e que vocês dessem exemplos de líderes, né? Assim, quais são referências para vocês, coisas que vocês viram e que vocês falaram assim, cara, isso mudou minha forma de ver e me mudou meu estado de produtividade, que o estado de produtividade, principalmente como a Dani falou hoje, está muito linkado quanto a pessoa está interessada, porque senão ela vai fazer o trivial, o mais do mesmo. O que vocês acham disso? Cabe ainda uma liderança que a base do manda quem pode, ou faz porque eu estou te pagando e é isso, pronto? Como é que vocês acham que rola isso? Quer falar, Dani? Vamos lá. A lógica do comando-controle, né, ela viveu por muito tempo. E aí vamos dizer a que custo ela funcionou. As pessoas faziam. E se hoje você quiser fazer isso, as pessoas vão fazer, porque elas têm boleto para pagar no final do mês. A questão é com que grau de qualidade. Se você tem uma cultura de comando e controle, muito provavelmente essa pessoa vai fazer o que é pedido e somente isso. E se ela puder, talvez ela faça até um pouco menos. Que é diferente de quando você tem uma liderança humana, onde a opinião daquela pessoa, os pontos que ela quer trazer são considerados, muito possivelmente você vai ter alguém sempre querendo fazer da melhor forma possível. E aí, eu acho que eu quero transcender um pouco essa discussão, Silvio, porque quando a gente fala de liderança, me parece que dá para a gente olhar a liderança de uma forma geral, independente do contexto que essa liderança vai atuar. Porque se eu estou falando de uma liderança que leva em consideração as pessoas, e o que eu estou falando de levar em consideração as pessoas? Às vezes a Daniela é mobilizada por reconhecimento. Então, se a Daniela tiver um reconhecimento numa reunião de equipe e falarem, olha, ela contribuiu para esse projeto, isso foi essencial, isso é uma forma de ser reconhecida. Em contrapartida, tem outra pessoa que vai ser mobilizada pelo equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Ela pode ter o reconhecimento que for, mas se ela não puder equilibrar nisso, já tem um pratinho ali que está pesando. As pessoas se mobilizam por formas diferentes. E por que eu estou falando de humanizada? Quando esse gestor conhece a sua equipe e ele não acha que é só a visão dele única, de cima para baixo, é muito mais fácil você conseguir engajar as pessoas, porque você conhece como as pessoas, como cada pessoa da sua equipe se engaja de uma forma diferente. A forma que você vai passar essa orientação, a forma que você vai acompanhar esse resultado, a forma que você vai acompanhar essa tarefa vai ser personalizada de acordo com a pessoa que você está lidando ali com aquela atividade. Então, assim, isso vai valer se você trabalha numa empresa que é todo mundo no ar-condicionado e vai valer para uma empresa que está lá todo mundo no que popularmente se diz de chão de fábrica. Porque, no final, é gente. Independente do grau de escolaridade, do tempo de experiência, da geração. A gente está falando de pessoas. Então, por isso que eu falo que liderança tem que querer, porque você vai ter um investimento de energia em conhecer pessoas. E aí eu vou passar a palavra para o Denis, falando do que você falou, da liderança que você lembra, né, e que te marcou. Vou trazer uma positiva, né? Porque as negativas, às vezes, fazem maior parte da nossa trajetória. Mas uma liderança muito positiva, que me inspira até hoje, é de uma gerente que eu tive, que ela equilibrava muito bem gente e resultado. Ela não deixava de cobrar resultados, ela não deixava de ter metas, ela fazia tudo isso, tá? Porque tem gente que confunde liderança humanizada com faz o que você quer. As coisas não são nessa linha. Ela cobrava, a gente tinha as metas e resultados. Mas ela fazia isso de uma forma muito justa, muito humanizada. Ela levava em consideração o que você conseguia entregar no prazo que você conseguia entregar. Ela te oferecia suporte quando você não conseguia ter esse suporte ou precisava de ajuda. Ou seja, era uma pessoa que equilibrava bem as duas coisas. Então, ela não era o que muita gente acha que a liderança humanizada é aquela boazinha, que diz sim para tudo, enfim. Não é por aí que a coisa funciona. Então, no final, me parece que ser um líder que vai ser bem lembrado é alguém que levou em consideração ali seu desejo enquanto humano, né? Seu lugar enquanto humano. Verdade, Dani. Essa liderança de comando e controle, eu vejo ela muito como uma liderança autoritária e vertical, né? E, assim, hoje está mais do que comprovado que essa liderança vertical já não cabe mais hoje para a gente liderar essas pessoas de diferentes perfis. Porque a gente está sempre em busca de extrair o melhor do funcionário. E aí, como que você extrai o melhor do funcionário se você nem a proximidade com ele tem? Se essa liderança de autoridade vertical me impede de eu ter esse contato, esse relacionamento com ele, e é o que a Dani falou, como que eu vou perceber quem é esse cara, o que ele precisa e como que eu posso desenvolver? Porque, na realidade, a liderança, eu falo muito isso, o líder, muitas das vezes, existe o cargo do líder e você ser líder mesmo. Você não precisa de cargo para ser um líder. Sim.
E esse, para mim, acho que tem sido um problema um pouco de a gente não... Por isso que a gente, se não olhar os 5 anos para trás, eu continuar liderando da mesma forma, está errado. É um grande sinal que eu estou indo num caminho errado. E com isso eu não vou conseguir extrair o melhor desse time. Se eu quero um time de alta performance que entregue resultados ousados, se eu quero entregar coisas, alcançar coisas que ninguém nunca alcançou, é extraindo o melhor de cada um. Não é porque essa liderança autoritária, é o que a Dani já falou, ela vai entregar o básico que ela tem que entregar. Agora, para a gente alcançar resultados extraordinários, eu preciso entregar o além. Verdade. Como que a gente vai extrair o além? Então, assim, eu acho que essa parte da liderança, e cada dia mais eu acredito que isso é um caminho sem volta, é o quanto que a gente passa das 4 linhas do profissional. O quanto que eu, como líder, eu consigo agregar realmente na sua vida pessoal e profissional. E essa liderança, comando e controle, é só o profissional. Não que esteja errado, mas tem que entender que é esse resultado básico que ele vai entregar, que ele vai receber de volta. Porque isso tem um preço, né, cara? O entusiasmo é você abrir mão de si mesmo para servir outros. Seu problema não tem mais valor como líder. A prioridade do problema é sempre do seu liderado. É verdade. Então, assim, eu acredito que esse tipo de profissional até existe no mercado, existe bastante, mas tem prazos para acabar. É verdade. Cara, vocês falam de 2 coisas interessantes, né? Primeiro que demos o nome de comando e controle, quando a pessoa passa a tarefa, checkpoint, tem que ser feito e pronto. Tem líderes que buscam o resultado, mas também querem saber o como. Eu acho que isso é muito importante também, porque o como fazer pode estar infringindo os valores, né, da empresa, da equipe. Sim, sim. Há pessoas que delegam pouco ou delegam ou largam na mão das pessoas, né? Eu chamo de delargar. Delargar, exatamente isso. Você falou uma coisa interessante, Denis, sobre... Aí eu vou citar as 2 coisas que eu peguei da fala de vocês. Primeiro do Denis, quando falou de alta performance, né? Hoje nós somos desafiados a cada vez entregar mais. É uma evolução. O tempo todo mais. Você faz um curso, você precisa de outro curso, entrega sempre mais. Todos nós, quando falamos que somos líderes, queremos entregar bons resultados, ter uma equipe de alta performance, só que a gente não quer, às vezes, ser uma pessoa de alta performance. Por exemplo, eu tomo muito cuidado, e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala aqui na nossa equipe, porque tudo que você falar da sua equipe, você vai acabar falando de você mesmo. Sim. Porque ou você não tratou aquela pessoa, você não ajudou aquela pessoa, ou você não tomou a decisão de falar, olha, esse caminho aqui não é para essa pessoa, então vamos direcionar diferente. Então o líder, ele tem uma responsabilidade que quando dá tudo certo, quando dá tudo errado, então falar dos funcionários sempre, dos colaboradores, é muito complicado isso. Porque a gente está fazendo uma autocrítica, né? Se líder responder, às vezes a gente está dormindo e o colaborador está te representando e você é responsável por isso. Uma outra coisa que a Dani falou que eu achei interessante, que para algumas pessoas o que movimenta, eu esqueci o termo que você usou, mas para um seja uma qualidade de vida e aquilo recompensa ela. Então, e cabe a nós, líderes, olhar para isso e falar, poxa, aí tem a ver com não ser humano demais, não é humano demais, mas ser bonzinho demais. Por exemplo, esse cara que gosta muito de trabalhar tranquilamente e não levar nenhum tipo de trabalho para casa, ele gosta de ter paz no trabalho, ter poucas tarefas, isso que move, a gente vai se adequar à vontade, não é isso, eu entendi. Muito legal ouvir você falando isso, Dani, isso é muito importante para mim. Até desculpa se quando eu falei de trabalhar no ar-condicionado, é que a gente quer dar manutenção. Não, super entendi. Desde que eu trabalho na manutenção desde jovem, então eu achava assim, não, o cara que trabalha lá, aquele líder lá, tá lá no ar-condicionado, tá na maior vida boa. Aí depois de um tempo eu falei, não é bem assim, acho que lá na área eu tava mais tranquilo, tava com menos problema. E quando a gente fala de engajar pessoas, a gente fala muito sobre competências também, né? Então, por exemplo, tem pessoas que são movidas por desafios. E aí você coloca uma tarefa muito simples para essa pessoa e ela fica num tédio, ela fica desmotivada porque ela não tem como entregar. Então, um bom líder, ele olha para isso e também não pode colocar um nível muito grande de entrega. E acho que esse é o equilíbrio certo, né? De saber até onde a pessoa
pode ir para se manter engajada, de tal forma que ela não fique no tédio, mas também não fique super atarefada. E é o dia a dia, né, gente, que faz a gente entender se está quente, está frio, né? Por isso a importância do feedback, que é uma das coisas que a gente separou aqui, sobre como dar feedback, como receber feedback, voltando ao assunto de gerações. O líder próximo, ele dá feedback contínuo mais do que uma vez no ano, né? E como gente, assim, vocês têm conselhos para a gente, os ouvintes do Manutenção com Propósito, como dar um feedback, como receber um feedback, experiências que você... Eu estou perguntando porque eu tenho certeza que vocês têm experiência nisso. Eu vou falar nisso. que Dani é especialista nisso. Então, deixa eu falar logo. Eu vou começar como receber, porque existe uma crença, eu falo muito no meio social e da minha experiência como RH, né? De uma certa passividade quando se vai receber feedback. Então, vou lá ouvir o que o Silvio tem a me dizer. E não é assim que funciona. Porque se você não se prepara para o seu feedback, o que eu quero dizer é se preparar para o seu feedback. O que você teve de entrega no último ano? Aí vamos pensar que a sua empresa tem uma avaliação anual e que você vai ter um feedback anual, tá? Vamos olhar esse cenário. O que você entregou ao longo do último ano? O que você honestamente pensou que você precisa melhorar? O que você poderia ter feito de diferente? Você sentou para esse dia e horário que estava ali marcado e trouxe a nota disso? Ou você pelo menos se deu ao trabalho de refletir sobre isso? O que eu vejo é que muita gente não faz esse exercício. E aí, quando a liderança chega tanto para falar sobre pontos fortes quanto os pontos de melhoria, especificamente os de melhoria, a pessoa fica num choque profundo. Porque ela sequer teve a honestidade de conversar consigo mesmo e falar, bom, tem umas coisas aqui que eu preciso melhorar. Ela sequer fez uma leitura, muitas vezes, de cenário do que aconteceu ao longo do ano. Às vezes, aquilo que sua liderança está trazendo num feedback anual já apareceu em outro momento, mas você não teve a sensibilidade de perceber que aquilo ali era um ponto de melhoria. Então, me parece que falta uma certa maturidade, e aí vou usar um termo um pouquinho mais pesado aqui, mas passa por esse lugar, maturidade, autorresponsabilidade, autocompromisso com você mesmo, porque esse momento é seu. E aí, por que eu trago isso, né? Porque quando eu vou receber um feedback, e aí, Denise, eu vou deixar como dar feedback com você, que você é a liderança, porque quando eu vou receber, eu consigo separar o que é meu e o que é do outro. Eu consigo ver se o que o Silvio está me falando faz de fato sentido. Se os exemplos que ele traz fazem sentido para o que ele quer dizer. Se ele me fala, por exemplo, Daniela, você precisa melhorar a sua comunicação. Isso não é um feedback. Mas eu sabendo que isso não é um feedback e achando que a minha comunicação é boa, eu vou dizer, Silvio, me traz alguns exemplos de algum momento que você viu que a minha comunicação não foi assertiva para eu pensar onde eu preciso melhorar. Por quê? Porque eu tenho uma autorreflexão. Eu já parei para pensar e não me reconheço nisso como um ponto de melhoria. Mas se me reconheço, posso pedir os exemplos e falar, putz, realmente aqui eu preciso melhorar. E, por fim, não seja reativo. Todo ponto de vista é um ponto de vista. Se aquilo incomoda a sua liderança, existe um sinalizador ali para você. Por mais que você não concorde num primeiro momento, pega o exemplo, sempre peça exemplo, pega o exemplo, vai para casa, respira, processa, ouve a opinião de outras pessoas, se você puder. Oi, Denise, a gente trabalha junto? Cara, eu vi uma coisa aqui sobre a minha comunicação. Como é que você acha que eu me comunico? Ouça outras percepções e, a partir daí, trabalhe naquilo que sua liderança trouxe para você de ponto forte e de ponto de melhoria. Tudo não é fazer aqui em ponto de melhoria, que, em geral, costuma ser o mais sensível quando a gente fala de feedback, né? Antes de responder essa pergunta, eu vou só compartilhar uma experiência que nós tivemos na nossa liderança. E aí foi sobre feedback. E aí a gente transcendeu um pouco do feedback pessoal, achei legal trazer para alguma coisa coletiva. E para reforçar o ponto, tanto o lado positivo quanto os pontos de oportunidades. Então a gente se reuniu numa sala, botamos uma televisão como essa assim, e botamos lá a foto do colaborador, do líder que estava ali presente naquela mesa, e começamos a reforçar alguns feedbacks positivos, do que a gente acha, do que ele percebe, do que ele faz, né? E, cara, foi sensacional, porque usamos uma ferramenta que vai aparecendo, você vai escrevendo e vai aparecendo, sem nome, e aí foi dando. Cada um tinha uma característica muito forte desse feedback, daquilo que ele fazia. E algumas outras, o que nós fizemos no ponto de oportunidade, foi oculto assim, cada um escreveu e ele recebeu. E foi uma experiência muito bacana no que a gente teve. Eu acho que eu compartilho para os líderes fazer com as suas equipes, porque eu também me incluí.
saiu unânime lá meus pontos de oportunidade, todo mundo falou a mesma coisa, porque às vezes a gente, foi o que a Dani falou, às vezes a gente fica muito, não busca o feedback. E aí, o meu recado para os líderes, muitas das vezes que eu vou dar o feedback para algum colaborador, ele fica surpreso. Só que esse surpreso tem tanto a omissão dele, de não ir buscar, e tanto, para mim, o erro do líder, de deixar aquilo acumular para falar só quando a bomba estoura. Então, isso, para mim, é um problema. Então, tem problemas dos dois lados, que não existe problema só de um lado. Sempre para os dois, tem oportunidade sempre para os dois lados. Então, isso, na hora de dar, eu acho que é um ponto que a gente precisa estar muito atento. Pontuar nos pequenos erros ou nas pequenas falhas, chamar. E, assim, eu acho que eu aprendi uma ferramenta no curso que a gente tem lá da liderança, que é o Feed Forward. Que o feedback nada mais é do que eu olhar para o retrovisor. Eu vou falar de coisa que passou. E o feed forward, ele é algo que eu posso olhar aquilo, mas eu projetando para frente como que você se acerta para você melhorar, para você não fazer mais aquilo. Isso mexeu muito comigo, porque assim, acho que o feed forward é uma proatividade nossa como líder, porque eu não estou só falando do que ele errou, mas também eu estou dando um caminho para qual ele acerte. Uma visão de futuro. Uma visão de futuro. Porque a gente não vai só naquela de cobrança. Mas nada disso adianta também se não partir do próprio colaborador querer essa mudança. Não adianta. Eu falo que ajuda não é para todo mundo. Ajuda é para quem quer. Não adianta oferecer ajuda para quem não quer. E o feedback eu vejo ele como presente, como uma ajuda. E eu acho que é uma ferramenta muito forte que pode ajudar a gente a calibrar e mostrar o nosso destino. Mas muitos dos feedbacks também, acho que é um outro ponto que eu quero trazer. Não sei se a gente vai entrar nesse ponto depois, Silvio, mas é muito por falta de comunicação nossa como líder, de dar uma direção, uma visão correta daquilo que a gente espera do colaborador. Posso trazer só uma contribuição Claro. final, Silvio? Isso que o Dante falou é essencial, né? Assim, quando a gente está falando de dar feedback. Indique caminhos. Aquela pessoa não é liderança, um saco vazio que vai chegar lá e tem que sair dali com 50 quilos de pedra, arrastando, vendo como é que ela vai quebrar aquilo ali ao longo do ano seguinte. Se você quer que seu feedback seja assertivo e tenha resultados, indique caminhos. Mostre como você pode apoiar naquele desenvolvimento. E o que o Dante falou faz total sentido. A pessoa querer se desenvolver parte de uma escolha pessoal. Mas você, enquanto liderança, precisa ser alguém que vai apoiar aquela pessoa, até porque muitas vezes o que você está falando não é para ser tratado no contexto corporativo. Às vezes a pessoa tem alguma limitação que ela precisa procurar, inclusive, ajuda profissional fora. Às vezes precisa de ajuda de psicoterapia, por exemplo. Então, assim, ajudar, apoiar nesses caminhos e mostrar como você pode ajudar nesse desenvolvimento faz com que a pessoa, inclusive, saia desse feedback com a sensação de que ela pode melhorar. E não de que ela só tem problema e aí ela vai ter que ver o que ela faz para resolver aquilo sozinha. Isso é bastante sofrido se alguém sai do feedback ali com a autoestima baixa e não com caminhos para mudança. Legal. E um dos caminhos para o sucesso de um líder também é entender que o feedback também tem que ser de acordo com não só com o viés dele, mas sim alinhado com o que a empresa entende, né? Às vezes a gente vê em algumas empresas o fato de ter pequenos grupos com visões totalmente diferentes. Não é o formato que eu quero liderar, é o formato que eu acredito na liderança, coisas que não são imutáveis para mim, que eu não abro mãos, mas tem que saber, e é aquela caixinha, né? A minha mala de crenças e tudo mais são minhas. Por incrível que eu lembrei de um treinamento que a gente fez com a Adriana, também, que ela falou muito sobre isso, bem legal. E o que a empresa olha para aquilo. E saber se o feedback que eu estou anotando, e é tão bom quando a gente recebe um feedback com informações, igual a Dani falou sobre dados, é importante ter isso. Eu acho que fica mais fácil, que tem as duas partes, como a gente separou a nossa pergunta, né? Como receber e quando dar o feedback. Quando você faz um feedback que é corrido, que a pessoa não se preparou para falar de você, você vai ouvir. Antes de vir para cá hoje eu estava vendo um material, então sigam lá o Instagram da Dani, ela vai dar lá o arroba dela pra gente, mas falava sobre âncoras, o que move a gente, né, o que faz, não pode, se a gente tiver a nossa carreira voltada numa liderança, também isso é um perigo muito grande, porque senão você vai se decepcionar com essa pessoa, ela toma um outro rumo, de repente o líder que você é referência para você resolve trabalhar com uma outra coisa, ou então se aposenta e você vai deixar de trabalhar. E aí o Denis falou sobre ferramentas, né? Ele citou uma ferramenta que ele aprendeu e um líder tem uma ótima comunicação,
Uma ótima comunicação não é uma dicção perfeita, mas ele comunica-se adequadamente. Tem momentos que não dá para a gente dar todos os detalhes. A gente falou no começo, né? Às vezes muita informação também não tem a ver com muito resultado, porque às vezes tem muita informação, mas o conhecimento não está aplicado. Comunicação. Qual é o papel do líder e como podemos melhorar a nossa comunicação com a equipe? Posso falar? Então, assim, acho que é a chave do sucesso. Eu costumo falar que eu penso, né, na realidade, que comunicação é como se fosse o leme do navio, cara. E você imagina você estar no navio e não ter um leme. Então, só que só o leme também não chega a lugar nenhum. Eu posso ter um bom comunicador, mas eu acredito que tem que ter alguns, por exemplo, clareza. Tem que ser claro com aquilo que você fala. Então, será que está todo mundo entendendo mesmo? Porque a forma como eu comunico, cara, é essencial. A clareza, o outro ponto que eu trago muito é a coerência. Se aquilo que eu estou falando é o que eu estou vivendo. Porque a comunicação, eu preciso entender, a pessoa que está recebendo, ela precisa entender, ela precisa acreditar, porque acreditar, ela só vai acreditar quando realmente se aquilo que eu falo é o que eu faço. E o entusiasmo também na fala é tudo para mim também. Porque você imagina quando chega um líder, ele recebe uma missão para você e chega você aqui para falar: pô, gente, boa noite, tal. Hoje nós temos a atividade tal. Dormir. É isso. Então ela precisa sentir a mensagem, a comunicação, ela precisa ser sentida também. Não só falada, ela precisa ser entendida, sentida e acreditada. Então, assim, quando a gente tem esses 3 níveis de comunicação, eu acredito que a comunicação ela vira uma comunicação efetiva. E transcendendo um pouquinho dessa parte de só comunicar, porque a comunicação é uma via de mão dupla, né, cara? É igual, não adianta eu só falar aquilo que eu quero. Então, eu vou trazer isso para uma pequena escala, e às vezes a gente fala muito, tem que fazer isso, aquilo. Só que o liderado, ele só está recebendo a mensagem. E eu fiz esse cheque. E aí, ou seja, eu pedi o João, assim, eu estou dando um exemplo, pedi alguém para ir lá fora comprar laranja, mais banana, mais outra coisa. Ele me trouxe totalmente outra coisa, porque ele também não perguntou, ele achou que ele entendeu. Eu não fiz o cheque. Poucos líderes fazem isso, na realidade. Cara, deixa eu ver se ele entendeu. Me explica aqui o que você entendeu. Porque a gente está falando disso, quando a gente amplia essa escala, a gente está falando de recursos grandes, tempo. Nossa. Às vezes está falando de janelas, a gente trabalha lá no nosso cenário, você sabe como que é uma janela de manutenção. Ou seja, a gente tem 2h30 para trabalhar. Um erro vai fazer a gente perder essa janela, vai fazer combustível, que você... deslocamento, uma série financeira, o impacto de você ter o risco no outro dia porque você não conseguiu resolver. Tudo por causa de uma comunicação mal sucedida. Eu acho que está aí um viés que todo líder que quer ser um líder de sucesso, que tem que olhar, é a comunicação. Eu concordo com tudo que você falou, Denis. Eu queria só acrescentar 2 pontos, né? Um que é a comunicação respeitosa. Não tem essa quando você é liderança de, eu falo assim. Repense a forma que você vai falar. Se você tem uma forma de se comunicar que lida como uma forma agressiva, seu tom de voz é sempre 2 tons acima, né? A forma como você se comunica, você precisa, sim, repensar. Né? Não parece, estou aqui sentada, mas tenho 1,80 m, tenho uma voz grave. Eu sei que a minha comunicação passa força. Dependendo da comunicação que eu quero passar, como é que eu vou adequar o meu tom de voz, as palavras que eu vou utilizar para aquela pessoa e para aquela situação. Então, assim, você precisa ter uma comunicação respeitosa sobre tudo, porque se você não tem, para você ser ouvido, é dificílimo, né? Esse é um primeiro ponto. E o segundo que eu percebo que falta é assertividade nessa comunicação. Então, vou dar um exemplo aqui para ilustrar para vocês. Vamos dizer que a minha gestora fale: Dani, eu quero uma apresentação sobre o programa de liderança daqui a 15 minutos. Se eu for falar do programa de liderança que eu cuido, existem inúmeros recortes de dados que eu posso dar. Dependendo do que for a pauta dessa reunião, alguns dados vão fazer sentido, outros não. Então, se essa liderança diz, vou para a reunião de tal contexto, preciso que você coloque em um slide X indicadores. Muito provavelmente eu consigo entregar em até 10 minutos, porque teve assertividade
para aquilo que precisava ser feito. Então, eu sinto que tem outros pontos adicionais, além do que o Dante falou, que eu concordo completamente, que são esses dois. Assertividade naquilo que você quer que seja feito e uma comunicação respeitosa. Porque se você não tem uma comunicação respeitosa, você pode até imaginar que as pessoas estão te ouvindo, mas muito provavelmente elas estão te respondendo mentalmente aquilo que elas não podem verbalizar. E assim, Dani, acho que você falou, muito feliz no que você falou, eu vejo isso até como um ponto de oportunidade meu, porque às vezes a gente está no calor, com uma indignação, no calor da emoção, e às vezes você está colocando aquela sua emoção na fala, você não está com raiva, mas você está botando uma energia que talvez não era necessária. E aí a pessoa que está recebendo essa mensagem, e já recebi esse feedback dos meus liderados, eu dou essa janela para eles e tenho buscado a melhorar a cada dia. Mas exatamente, Dani, concordo plenamente, e acho que isso também é uma forma, porque se você fala de uma forma bruta, você também, de uma forma errada, você não consegue gerar esse engajamento dessa comunicação do outro lado. Então, assim, muito bacana. Legal, resumindo aí o que vocês falaram, né? A gente tem aí a garantir que a comunicação é uma via de mão dupla, então você fala e aí você garante, certifica que a pessoa entendeu. A comunicação respeitosa, que é essencial, o que se espera, e a assertividade, né? Então, às vezes, você pede o impossível. Isso acontece às vezes. Acontece. E também cabe a nós falar, olha, isso é impossível, aí eu consigo te entregar até aqui. Acho que isso é muito importante. E eu queria agregar também uma informação que eu considero importante, que na verdade eu tenho tentado aprender e desenvolver, a comunicação de um líder também é importante dependendo do fórum que está. Por exemplo, eu sempre gosto de dar muitos detalhes técnicos daquilo que eu estou falando, mas dependendo para quem a gente fala, dependendo do grupo de pessoas, do fórum, você conseguir falar com pessoas diferentes, eu acho isso um talento incrível. Né? O meu coordenador sempre fala muito isso comigo. Eu acho incrível como é que a gente tem capacidade de falar e como isso pode trazer resultado. Então, um bom líder, a maneira que ele fala com uma equipe técnica ou com uma equipe de executiva, uma equipe do RH, isso é importante para maximizar os resultados. Então, talvez isso também seja uma característica boa para um líder, né? A gente ficou conversando muito hoje sobre a Dani e o Denis, assim como eu também, a gente é muito crítico, eu acho, conosco mesmo. Isso é muito bom, eu admiro isso. E a gente tem a oportunidade de agir ao invés de reagir. Por exemplo, quando a gente tem um problema, é muito fácil a gente colocar a culpa na comunicação. E aí a gente começa a fazer alguma coisa a partir daquele problema. Não que esse não seja um bom caminho, pelo menos a gente está aprendendo com o erro. Mas é muito legal também ter um líder que consegue antecipar problemas. Talvez essa seja mais uma característica. A visão do futuro linkado com o negócio. Então, eu acho que isso é possível olhar para o nosso negócio que a gente trabalha, mas também olhar para o nosso perfil profissional. Então, por exemplo, será que daqui a 5 anos eu vou estar desatualizado? Então, o que eu posso fazer? Eu lembro que eu tinha um amigo que a gente estava estudando eletrotécnico, ele falava, não, cara, eu vou estudar sobre carros elétricos porque eu vejo um ótimo caminho por aí. Eu achei incrível, porque às vezes a gente tem dificuldade de se ver, não sei nem que eu vou, se eu for para praia ou para cachoeira no sábado que vem. Desculpa a analogia simples assim. Mas como se preparar para isso? Porque geralmente quem é líder agora talvez continue se vendo líder daqui a um tempo. E eu acredito que, embora a gente passou por um boom tecnológico muito grande, hoje, por exemplo, a gente tem as inteligências artificiais, né? Que é complicado você ver um relatório, às vezes, com palavras robustas. Você fala, meu amigo, esse colaborador tá incrível, né? Eu acho que é importante como se preparar para os próximos anos, né? Qual é a perspectiva? A gente tem alguma tendência que pode nos ajudar a ir para um sucesso? Falar, Dani. Eu vejo isso como um aprendizado contínuo. Vai voltar muito naquilo que a gente está falando dos 5 anos. O que eu faço hoje, por exemplo, se eu sou um líder de sucesso hoje, nada me garante, se eu não buscar o aprendizado, que eu vou ser um líder de sucesso amanhã, no ano que vem. Porque eu tive uma experiência quando eu entrei no metrô, e se não se importar, é para falar bem, acho que até para honrar essa pessoa, que é o Biagio, quando eu entrei. Legal, e né? Ele falava assim, eu sou um eterno aprendiz. Eu falei assim, não é possível. Não é possível que ele é um eterno aprendiz. Eu falei, acho que isso aí ele está suando. Mas ele fala acreditando, porque é o que muito que a gente fala. As atitudes deles refletem isso.
Porque se eu for comparar, quando ele entrou, não tinha nada dessa tecnologia. E hoje, ele era uma referência, né, daqueles sistemas antigos. E hoje, com os sistemas novos, ele continua sendo a referência. Que legal, ótimo exemplo. Então, ou seja, o aprendizado, quantos engenheiros entraram e não estão mais? Por quê? Porque o grande problema é que a gente decide aprender até chegar a um ponto que a gente quer. E daí para lá, Dani, às vezes eu conquistei aquilo que eu queria e eu tô bem. Só que o grande problema é aquele velho ditado que a gente conhece, que o difícil é se manter. Eu acho que isso que é você sair da zona de conforto para poder dar. Então, assim, o que vai me manter é eu estar o tempo todo sendo movimentado. Eu acredito que na base da liderança é o que essa juventude tem feito com a gente, é pensar fora da caixa. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente chega. Porque a gente traçou um plano, lembra lá atrás que a gente falou? A gente precisa traçar um plano para chegar. Mas agora, para manter. Isso é um equívoco clássico, né? Eu também vou fazer uma analogia aqui muito simplista até. É como ter uma meta para emagrecer. Você fala, vou emagrecer 5 quilos. Aí você vai naquela disciplina e emagrecer os 5. Só que é mais difícil você manter no peso que você está do que, às vezes, você perder os 5 quilos. A liderança é a mesma coisa. Não basta eu ter um plano só para chegar. Eu tenho que permanecer. E as pessoas muitas vezes acham que isso tem a ver com um aprendizado formal, né? Vou emendar uma pós-graduação na outra, vou fazer um MBA. A gente vive a era do conhecimento. Ele está aí, ele está, inclusive, através das pessoas. Inclusive, através da nova geração que está chegando na sua equipe. Então, se você é um gestor que tem essa conexão que a gente falou aqui em vários momentos, se tem alguma coisa nova que a galera da tua área está vendo num curso técnico, essa pessoa vai sentir a liberdade de chegar a você e falar, Denis, visto aqui no curso que eu estou fazendo, cara, eu acho que dá para a gente melhorar esse processo. Olha a oportunidade que você tem de se manter atualizado, porque é um líder conectado. Por isso que eu falei lá do ar-condicionado, que tudo é sobre pessoas no final. Tudo é sobre isso. Você tem a possibilidade de se manter atualizado, inclusive através da sua equipe. Você não precisa do conhecimento formal sobre isso. Que tem, acho que 2 equívocos. Um é desse do cheguei e estaciono. E o segundo é, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma pós, eu não tenho tempo. E aí fica usando isso como pretexto para não se manter atualizado, quando às vezes você tem uma rede de contato, pessoas muito próximas, até colegas do mesmo cargo que você, que trabalham em outra empresa, em outro segmento, e que num café que vocês podem tomar, já é uma chance de você saber o que está rolando ali no teu mercado e você deixa passar. Então, também, eu daria isso como dica. Não cai nesse engano de achar que é só aprendizado formal, não, porque para se manter conectado tem muitas outras estratégias que você pode adotar. Só complementando, Dani, e às vezes você está com a melhor pós na sua mão, o melhor curso na sua mão, que é o seu trabalho, uma atividade que você pode estar se desenvolvendo e se capacitando. Eu falo muito para toda a equipe, quando você se desenvolve, é lógico que quando você melhora a sua capacidade técnica, é lógico que a empresa ganha com isso. Sim. Mas você tem que entender que você também ganha com isso. Isso é seu, esse conhecimento, essa capacidade de desenvolvimento é seu. Você só está contribuindo com a gente. Mas quando você for, isso vai com você. Você vai chegar em outra empresa, você vai usar isso, você vai participar de um processo, você vai usar isso a seu favor. Então, às vezes, a gente está muito focado no que a Dani falou, eu vou buscar um conhecimento fora, eu vou fazer isso lá fora, e aí vem aquele currículo, mega currículo de 3 folhas, porém não tem aprofundamento em nada, profundidade em nada. Baixíssimo, né? Exato, só na camada superficial. E isso, na realidade, cada vez mais, a gente está vendo que a gente precisa de entrega para se posicionar no mercado. O que eu fiz, qual foi a minha entrega, qual foi o meu resultado que eu passei por lá e deixei. E às vezes a gente fica, acho que tem esse conhecimento, se a gente começar a olhar com mais carinho, seja qualquer área que você estiver trabalhando, busque fazer o seu melhor lá dentro, mas veja a oportunidade que tem dentro dessas atividades, porque talvez tem ouro que a gente precisa ser extraído ali. E aí às vezes a gente não extrai. Eu acho incrível porque os líderes são inspirações, né? Então, se a pessoa não fala isso com os olhos brilhando, né? Isso é uma diferença enorme. Porque o Denis falou uma coisa que eu acho interessante sobre falar e viver aquilo, né? Voluntariamente. É essencial. As pessoas não vão seguir uma pessoa que não tem credibilidade. Uhum. E eu acho que tão importante quanto a gente criar ferramentas novas, implantar, é manter, né? Igual... eu preciso manter, porque senão da segunda vez
que você passar alguma coisa, de repente a pessoa fala, cara, esse cara tem só papo furado. Ele começa uma coisa, mas nunca termina. É essencial. Gente, a gente falou muito sobre desenvolvimento, falamos ainda mais sobre liderança. Eu achei interessante que olhar para o futuro, né? Que como a gente está tentando contribuir, principalmente com o pessoal da manutenção, né, desse ramo, tá todo mundo querendo melhorar. Hoje, eu sempre falo, as pessoas entram já com... Todo mundo quer ser gerente de uma empresa, todo mundo com muita ambição. E lidar também com frustrações faz parte do nosso dia a dia. Isso às vezes não é um não, às vezes não é a hora, e às vezes não é a hora e vai demorar um tempo ainda, mas tudo bem. Mas é essencial a gente falar do assunto. E querendo colaborar, olhando para o futuro, não existe como cravar, né? A tendência daqui a 5 anos, 10 anos, a gente pode cravar que vai acontecer isso, podem acontecer condições, por exemplo, como a pandemia, que mudou o cenário de trabalho, a forma, acho que avançou várias ferramentas para uma coisa que a gente não esperava. Né? Então podem acontecer coisas diferentes que a gente não consegue imaginar, mas o que eu entendi de vocês que a forma como a gente enxerga o mundo e a capacidade de nos adaptarmos é essencial para a gente não parar no tempo, né? Como um eterno aprendiz, como a função da comunicação, de entender. Eu achei interessante demais isso, que a gente pode aprender com o colaborador da nossa equipe. Talvez eu não tenha tempo de estudar, mas isso já acontece muito, do colaborador trazer para a gente uma coisa mastigada já, a gente não sabe os detalhes, mas tem o conhecimento. Assim, Dani, Denis, vocês representam muito isso para mim. Tudo que vocês falaram hoje, eu tive a oportunidade de observar. Vocês estão aqui muito por indicações de pessoas que falaram assim, olha, tem que levar a Dani lá, tem que levar o Denis lá. Conversei muito com a Abdi, com o pessoal da RH. Então, assim, tem uma galera que admira vocês demais. Tá? E eu quero mais uma vez agradecer e parabenizar. Esse assunto, esse vídeo, esse programa é uma coisa perene que as pessoas vão poder olhar, ver novamente, contribuir. E eu tenho certeza que quem for alcançado por essa nossa conversa, pelo nosso programa, vai conseguir tirar proveito. Talvez não de tudo, mas de alguma parte os cortes que a gente vai fazer e tudo mais, e trazer modificação para. Eu acho que o propósito dos líderes é isso, né? Trazer bem-estar, resultado. Uma conversa pessoal que a gente estava tendo há um tempo atrás com o Denis era sobre qual é o motivo que você quer ser o líder, né? E se a razão for banal, isso não vai durar. Isso não vai durar. Eu ri quando você fez a comparação com o emagrecimento, que esse cara aqui me mandou um livro de acordar 4 horas da manhã para correr. Eu vi esse cara com a equipe dele correndo 6 quilômetros. Dizem que a equipe é semelhante, a imagem que a tropa é o espelho do guia, algo parecido com isso. E a gente sabe qual é a nossa responsabilidade. A gente pode influenciar, por mais que a gente saiba que a gente tem que ter âncoras firmes, que não pode ser a opinião de uma pessoa, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Eu aprendi com vocês isso, que a gente tem que tornar as segundas-feiras das pessoas não uma tristeza, né? O cara escuta a música do Fantástico domingo, tá triste porque vai ter que encontrar com o Silvio na segunda-feira. E é uma oportunidade. Falamos sobre feedback para liderança. Exemplo, será qual é a visão da minha equipe? Às vezes o processo de feedback corporativo não olha para todos os ângulos, né? Mas é importante demais a gente entender o que a gente está fazendo de bom para essa pessoa. E como você fala sobre transcender, todas as perguntas que eu fiz para vocês colocaram informações a mais. E a nossa relação como pessoa, ela transcende o profissional. Né? A gente está em empresas, é importante, mas a gente nunca vai esquecer das pessoas que passaram por nossa vida e contribuíram. Né? Vocês deram exemplos, vou dar um exemplo da minha vida quando eu estava lá com 15 anos no curso técnico, com spike no pulso. Não sei se vocês lembram o que era isso, gostava de rock, né? Aí eu estava lá com um spike cheio de espinho, nada contra, tá, gente? Sem preconceito, pode usar o spike de vocês aí. Mas assim, o meu professor me viu com cabelo grande, matando aula, tocando violão. Nada bem contra quem toca violão. Eu lembro de um professor que falou, cara, você precisa se aprumar, você precisa ter uma imagem e tudo mais. Aquilo me fez uma diferença e eu lembro, quando eu tinha 15 anos eu lembro disso. Talvez um feedback que a gente dá para uma pessoa pode trazer, assim como o Denis citou, uma referência, né, cara? Isso é muito legal. Bom, eu vou agora, estamos terminando nosso programa, eu vou pedir o Denis primeiro para fazer as considerações finais, né, mandando uma mensagem, resumindo um pouco do que ele acredita, o que é um ser líder, qual a importância, como ter desenvolvimento profissional positivo, e depois eu vou pedir a Dani, nós já estamos acabando, passa bem rápido. Muito né? rápido. Já acabou. Assim, eu acredito que cada líder tem a equipe que forma.
Então, assim, cabe nós, líderes, formarmos aquela equipe. Você nunca vai chegar, você não vai encontrar uma equipe preparada. Não existe o melhor líder. Existem diversos tipos de liderança. Então, eu acredito que o melhor líder é aquele que mais se adapta e consegue flutuar em diferentes perfis. E, assim, uma coisa, quando você começou, né, o podcast, você trouxe, o que eu preciso para ser líder? Isso é a minha visão naquilo que eu acredito. Eu acredito que todo mundo já nasce líder, porque primeiro tem que liderar a si mesmo. Agora, se quer ser líder ou não, porque liderança é habilidade, você pode desenvolver isso ao longo do tempo. E tudo bem se eu não quero ser líder, eu não preciso entrar num lugar, na manutenção ou onde for, e eu tenho que seguir o caminho da liderança. Existe outro caminho que é tão necessário quanto, porque se não houver a parte técnica, se não houver o especialista naquele tema, imagina todo o corpo com todo mundo só fosse braço. Perfeito. Então, assim, eu acredito que isso tem que vir da pessoa, fazer aquilo que você gosta, porque eu acho que isso vai nos levar a ter sucesso melhor, um sucesso mais perene, porque não que a gente não possa fazer outra coisa, claro que pode. O problema é que quando eu gosto de algo, eu tenho mais energia para investir naquilo. Então, assim, todo mundo pode chegar onde quiser. Eu acho que depende de si mesmo, estar disposto a pagar o preço, porque abre mão das coisas boas, né, não, Dani? Abre mão muitas das vezes, acho que você abriu mão de muita coisa para chegar onde você chegou. Dani, eu e todo mundo que está lá, acho que é um investimento. Então, assim, fica a minha dica, invista em vocês. Invista no tempo, invista na qualidade do que vocês possam aprender. E outra dica que eu quero dar é sobre esse último tópico que a gente conversou, que, cara, a gente tem pessoas altamente capacitadas dentro da equipe. E eu estou falando não da minha equipe, não. Sempre onde você estiver, olha para o lado, vê alguém como referência, usa essa pessoa, modela essa pessoa. Cara, vê o que ela fez, conversa com ela, porque os grandes problemas, às vezes a gente quer viajar para outro estado, outro país para aprender alguma coisa, onde do lado tem um cara que ele é uma referência, ele pode mudar o meu destino de aprendizado e mudar a minha carreira. Então, assim, às vezes a gente acaba negligenciando isso e o tempo passa muito rápido. E aí, quando a gente vê, já foi o tempo e eu não aprendi, tá bom? Perfeito. Como é que fala depois do Denis agora? Eu concordo, eu vou trazer um ponto que o Denis falou e retomar o que você trouxe no início, Silvio. Acredito que liderança é uma escolha que, se você quiser, não tem esse inato. Você pode desenvolver habilidades essenciais para a liderança. Então, se você quer seguir uma carreira de liderança, invista sobretudo em autoconhecimento. Muitas vezes a gente vê lideranças que levam muito tempo para se assentar na cadeira porque não conhecem, não se percebem. E aí recebe um feedback da equipe, não se reconhece, não consegue liderar pelo exemplo. Então, se você quer seguir uma carreira de liderança, invista no seu autodesenvolvimento e comece já numa posição de exercer a sua liderança, ainda que você não tenha cadeira. Denis trouxe isso, e isso é muito interessante. Você está numa posição que tem um estagiário na sua equipe, você pode apoiar, eventualmente, no desenvolvimento desse estagiário. Tem alguém que é mais júnior em relação a você, você pode ser uma inspiração para essa pessoa. Se você já consegue ser alguém que inspira seus pares, que inspira quem está abaixo de você, se conectando com pessoas e investe no seu autoconhecimento, a sua chance de sucesso, quando sentar em uma cadeira de liderança, certamente é muito maior. É isso, gente. Eu acho que a gente poderia continuar conversando aqui por horas. E a gente tem a oportunidade de continuar conversando, não por aqui nesse programa, mas tem o LinkedIn, as nossas redes, né? Principalmente o LinkedIn, que aqui a gente trabalha mais. O Instagram agora, Manutenção com Propósito, na segunda temporada, vai estar mais presente no Instagram também. E eu quero mais uma vez parabenizar. É muito bom, gente. Todas as pessoas que sentaram aqui até hoje são pessoas que falam com um brilho nos olhos do que faz. Isso é um diferencial. Isso é um diferencial. Talvez essa seja o termômetro de saber se a gente está no caminho certo. Vocês são inspiração
para mim, para os líderes de vocês, para as pessoas que trabalham com vocês, né, que foram indicados por isso. E Manutenção com Propósito conta com a ajuda de vocês para a gente continuar falando com amor, com o propósito daquilo que a gente faz. É muito bom trabalhar com aquilo que a gente gosta, é muito legal isso. E a gente pode proporcionar um ambiente cada vez mais produtivo. Como pessoa, Dani e Denis, parabéns pelas pessoas que vocês são. Eu fico muito feliz em ter conhecido vocês. Contem comigo. Agora vocês vão fazer parte de um grupo aí de quem já participou do podcast. E a gente está aí... desculpa estar terminando assim meio emocionado, emotivo, né? O Denis começou a falar, eu comecei a ficar com os olhos cheios d'água. Mas é isso, cara. É muito de nós. A gente dá muito da gente, tá bom? Mais uma vez, sigam lá o Denis no LinkedIn, a Dani no Instagram, no LinkedIn, a gente vai colocar os arrobas deles aí. E, gente, muito obrigado. O Manutenção com Propósito agradece aí o Denis e a Dani. E vamos voltar a falar sobre temas parecidos com isso. Se vocês tiverem sugestões do que falar, né? A gente, como eu falei no início, começamos falando sobre manutenção, nosso objetivo é continuar falando sobre manutenção, mas cada vez a gente está entendendo que tem que falar de pessoas, de comportamento, e o Manutenção com Propósito está em constante modificação e não tem problema em dar um passo para o lado. O importante é a gente não parar de crescer e aprender. E o que vocês podem observar, gente, autoconhecimento, autocrítica, olhar para a gente mesmo, eu acho que estamos nos tornando pessoas melhores. Gente, vocês querem mandar um abraço para alguém, um beijo para alguém? Fiquem à vontade. Agradecer a você pela sua oportunidade. Nem acredito que eu vim aqui falar no público. Mas parabéns, Silvio, pela sua ousadia de fazer isso. Eu acredito que isso vai ajudar a vida de muitas pessoas. Não precisa errar tanto, acho que você vai... eu estou falando aqui só falei da parte boa, então talvez você olhar, saber o caminho que você tem que ir. E esse canal acho que vai ajudar muitas pessoas. Eu tenho certeza, e que Deus continue te abençoando e te retribuindo essa sabedoria. Obrigado. Parabenizar pela iniciativa, pela coragem de colocar esse podcast no ar, agradecer por participar. Foi muito mais rápido do que eu achei que seria, então muito obrigada. E deixar aqui meu convite, vai aparecer em algum lugar da tela para a gente continuar a nossa conversa no LinkedIn, no Instagram. Vai ser um prazer ter vocês lá. Espero que, de alguma forma, o que a gente discutiu aqui possa ter contribuído aí para você que não é líder ou que sonha em ser líder. Muito obrigada. É isso aí. A Dani, como falou, além do trabalho, né, corporativo dela, ela também assiste, né, em relação a desenvolvimento, montagem de currículo. Você faz um trabalho... Isso, orientação de currículo, orientação de carreira e simulação para entrevista. Então, também trabalho com isso. Isso é importante. Denis e Dani, muito obrigado. Gente, um abraço e até a próxima.